Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. A vinha do Senhor. Houve um homem, pai de família, Cristo disse, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Mateus 21, 33. O Salvador aqui se referiu à vinha do Senhor dos Exércitos, que o profeta Isaías, séculos antes, havia declarado ser a casa de Israel. E chegando o tempo dos frutos, Cristo continua falando, o proprietário da vinha enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus devidos frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. João Batista, Jesus e finalmente Estevão, selando assim o triste destino daquele povo como nação especial de Deus. Depois enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Na Inquisição, milhares de servos de Deus, em muito maior número que os primeiros, foram presos, torturados e mortos. E a história tristemente se repetirá. Em breve, muitos servos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e assim ensinam aos homens, selarão novamente o seu testemunho com o seu sangue como representantes de Cristo. E assim, Cristo novamente será crucificado na pessoa destes seus legítimos servos, daqueles a quem ele disse: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Havendo retratado perante os sacerdotes o seu ato final de impiedade, Cristo lhes dirige agora a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Os sacerdotes haviam acompanhado a narrativa com muito interesse e, sem considerar a relação que havia do assunto para com eles mesmos, uniram-se a todo o povo na resposta: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Inadvertidamente haviam eles pronunciado sua própria condenação. Jesus olhou para eles e, sob seu olhar pesquisador, eles compreenderam que ele havia lido os segredos do seu coração. Sua divindade se sobressaiu com inquestionável poder. Eles viram nos lavradores uma figura de si mesmos e involuntariamente exclamaram: não seja assim. Solene e pesaroso, Cristo perguntou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, 33 a 44. Cristo teria evitado a condenação da nação judaica se o povo o tivesse recebido, mas a inveja e o ciúme tornaram-nos implacáveis. Decidiram que não receberiam a Jesus de Nazaré como o Messias. Rejeitaram a luz do mundo e daí em diante suas vidas foram circundadas com o negror das trevas da meia-noite. A condenação predita veio sobre a nação judaica. Suas próprias paixões violentas, incontroladas, operaram sua ruína.
Em sua cega ira, destruíram-se uns aos outros. Seu orgulho rebelde e obstinado atraiu sobre eles a ira dos conquistadores romanos. Jerusalém foi destruída, o templo foi feito em ruínas e o sítio onde se erguia foi lavrado como um campo. Os filhos de Judá pereceram pelas mais horríveis formas de morte. Milhões foram vendidos para servirem como escravos em terras pagãs. Assim também hoje. A igreja, que se diz a escolhida de Deus na terra, está sob condenação iminente e Cristo quer evitar que caia sobre ela esta condenação. Mas ela, infelizmente, tem persistentemente decidido, assim como o povo do passado, a não aceitar a Jesus, o Filho do Homem, como o Messias, o prometido Filho de Deus. Nega sistematicamente que Cristo seja o Filho literal de Deus, negando, portanto, sua filiação divina, enquanto engana seus membros, aparentando o contrário. Este orgulho obstinado tem atraído sobre eles a ira dos católicos romanos, e assim como Jerusalém foi destruída e os filhos de Judá morreram das formas mais horríveis, assim se fará também com aqueles que hoje se dizem o povo de Deus, mas persistentemente negam o Pai e o Filho, pois quem nega o Filho, nega também o Pai. É hora de despertar. Cristo plantou a vinha adventista e deu a ela verdades que nenhum outro povo recebeu. Ele espera que os frutos da verdade e da justiça apareçam. Espera que o mandamento "não terás outros deuses diante de mim" seja ensinado de forma clara e simples. Espera que a igreja reconheça que sim, Cristo é o Filho literal de Deus e que Jeová é o Pai literal de Jesus e não um Deus trino que simplesmente assumiu o papel de Pai. Quem se prontificará a revelar em sua vida e testemunho os verdadeiros frutos? Quem obedecerá à ordem do mestre da vinha e cumprirá o "ide e fazei discípulos", ensinando o que eu vos tenho ensinado? Pense nisso e que Deus seja contigo. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai.